Semana passada, não sei se vocês viram por aí, né? Mas o guitarrista dos Titãs, Tony Bellotto, revelou que foi diagnosticado com câncer no pâncreas e passará por uma cirurgia. A gente vai ver o vídeo e repercutiu já na internet. Solta aí, vai. Fazendo um exame de rotina, eu fui diagnosticado com um tumor no pâncreas e vou passar por uma cirurgia, assistido pela doutora Fernanda Caparelli e pelo Dr. Marcel Cerqueira César Machado. Durante esse período eu vou me afastar temporariamente dos palcos, mas os Titãs seguem com a agenda planejada, acompanhados pelo músico Alexandre de Orio. Logo que eu me recupere, vou retornar aos shows e às minhas atividades profissionais. Então, desde já eu quero agradecer os pensamentos, palavras e mensagens de apoio e de carinho e pedir que vocês não sofram, sem drama. Eu estou tranquilo e confiante, enfrentando tudo com coragem e dignidade, inspirado pelo nosso querido Branco Melo, que passou por tratamentos difíceis e agora está aí tocando, cantando e se divertindo nos shows. É isso, nos vemos em breve. Deus quiser, né, gente? Se Deus quiser, vamos fazer uma corrente de oração para ele ficar bem logo, né? Mas olha, o câncer de pâncreas está entre os mais letais no Brasil. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Câncer, o principal motivo é a dificuldade de diagnóstico precoce, já que os sintomas costumam surgir em estágios mais avançados. E para entender um pouco melhor, né, sobre essa doença, eu convidei hoje o nosso cirurgião oncológico, Dr. Marcelo Rick, ele já está aqui. Tudo bom, doutor Marcelo? Fica à vontade, é um prazer, viu? Prazer me imenso, receber amigo. mais uma vez. Doutor, explica pra gente o que é o câncer de pâncreas. Vamos lá, o pâncreas. O pâncreas é uma glândula, é um órgão que ele fica situado, digamos, numa porção que chamamos de retroperitônio. Ele fica, assim, para o leigo entender, atrás do estômago, na frente da coluna vertebral. É uma glândula pequena e esse órgão, essa glândula, produz vários hormônios, glucagon, insulina, peptídeo, vários hormônios. O câncer de pâncreas, ele na maioria das vezes, aí, ó, tá como nessa figura aí, ó, a gente vê onde está esse brilho aí, exatamente na altura do câncer de pâncreas. Essa outra figura aí está mostrando uma porção do pâncreas, que é a cabeça pancreática, que na maioria das vezes os tumores do pâncreas estão localizados nessa porção aí, na cabeça pancreática. O Tony Bellotto não falou qual foi a localização do tumor, né? Essa aí já mostra um tumor um pouco mais avançado, que se encontrando na cabeça pancreática. Quando o tumor ele se localiza na cabeça do pâncreas, como está nessa figura aí, que na maioria das vezes está assim, a gente tem que realizar uma cirurgia chamada de gastroduodeno pancreatectomia. É a maior cirurgia do aparelho digestivo, ela só perde em importe para o transplante de fígado, também chamada de cirurgia de Whipple. Então, o câncer do pâncreas ele é um câncer como qualquer outro órgão, né? O câncer ele se caracteriza por um crescimento desordenado das células que foge do controle do nosso DNA. E como em qualquer outro órgão, o câncer do pâncreas também ele se origina dessa forma. Quais são os primeiros sinais desse câncer? O que é que sente? Sente dor, não sei, até meio silencioso? O que é que a pessoa sente? É o grande problema do câncer pancreático. Via de regra, ele não dá sintomas expressivos na sua fase inicial. Os sintomas são muito vagos, podendo até se confundir com a gastrite. Quando ele leva a sintomas mais sérios, mais pronunciados, via de regra, a doença já está em estágios mais avançados. Então, por exemplo, uma dor abdominal, uma azia, uma queimação, uma distensão abdominal são sintomas muito leves, via de regra não são oriundos de um câncer de pâncreas, mas ele pode gerar. Em estágios mais avançados, a gente já pode ver o amarelamento dos olhos, uma dor nas costas, um emagrecimento não explicado por uma dieta, uma anemia. Via de regra, quando o paciente já apresenta estes sintomas, a doença já está em estágio mais avançado. Vamos lá, atinge mais homens ou mulheres? Atinge mais homens, a partir dos 60 anos de idade. A partir dos 60. Ele é o quinto câncer mais letal nos homens e o sétimo câncer mais letal nas mulheres. Maravilha, vamos lá. É possível sobreviver a esse câncer de pâncreas, doutor? É sim, infelizmente, como o diagnóstico precoce não costuma ser corriqueiro,
via de regra, a gente dá o diagnóstico numa fase mais avançada, a cura, na maioria das vezes, a gente consegue quando damos o diagnóstico numa fase mais precoce. Numa fase precoce, a gente consegue chegar até 40% de cura. De uma forma geral, o câncer pancreático, a gente consegue atingir aí 10% de cura. Lembrando que cura, quando se falamos em câncer, principalmente em câncer do trato digestivo, a gente fala que o paciente ele está curado quando ele ultrapassa os 5 anos pós-tratamento da doença, não havendo recidiva da doença. A gente fala que o paciente ele segue em critério de cura. O grande desafio é dar o diagnóstico numa fase precoce para que possamos atingir maiores índices de cura. Maravilha, bora lá. As chances são 40%, você falou. De uma forma geral, quando damos diagnóstico numa fase precoce. De uma forma geral, no câncer pancreático como um todo, em torno de 10%. 10%. É baixo, né? Tem que se cuidar, na verdade, né? Como se prevenir desse câncer? O grande segredo, eu acho que está aí. Vamos lá, quais são os fatores de risco para o câncer de pâncreas? Existem fatores de risco não modificáveis, que são os fatores hereditários. Por exemplo, o câncer pancreático familiar, a pancreatite hereditária, são doenças hereditárias, genéticas, que você não tem como modificar. Mas que esses fatores hereditários, eles perfazem mais ou menos 10 a 15% das causas do câncer de pâncreas. Os fatores não hereditários, e que são os modificáveis, é que perfazem a maior parte das causas do câncer de pâncreas. Quais são eles? Obesidade, tabagismo, passado de pancreatite crônica por uso excessivo de álcool, baixo consumo de frutas, vegetais, fibras, carnes magras. Tudo isso pode fazer com que haja uma maior chance do surgimento do câncer pancreático. Ou seja, levar um estilo de vida mais saudável, você diminui esta chance do surgimento do câncer pancreático. Não apenas o câncer pancreático, mas como diversos outros tipos de câncer no corpo humano. Pode confundir com outro tipo de câncer? Pode confundir pela localização do órgão, como uma localização que se encontra atrás do estômago, na frente da coluna vertebral. Os seus sintomas podem ser atribuídos a doenças benignas, como a própria úlcera gástrica, um cálculo na vesícula, até outros tipos de câncer, como o próprio câncer de estômago, o câncer de cólon. Pode confundir. Pode confundir, né? Você falou que fica mais ou menos aonde? Ele fica na parte superior do abdômen, lá atrás, na frente da coluna, atrás do estômago. E essa localização, ela já dificulta. E que as pessoas que fumam, essas pessoas elas tendem a ter uma probabilidade maior. O tabagismo e o uso excessivo do álcool aumentam a chance do surgimento do câncer pancreático, com toda certeza. Não só do câncer pancreático, mas de outro tipo de câncer. Como a gente pode evitar esse câncer? Vamos lá. Tem como evitar? Porque se for genético, é meio complicado. 10 a 15% das causas são fatores hereditários. São os fatores que a gente não pode modificar, os fatores não modificáveis. Mas esses fatores não modificáveis, eles só perfazem 10 a 15% das causas. Tendo um estilo de vida mais saudável, é o segredo. Mantendo o peso em patamares adequados, tendo uma alimentação com carnes magras, frutas, verduras, fibras, evitar alimentos processados, ultraprocessados, cessar o tabagismo, diminuir o consumo da ingesta etílica. Tudo isso vai aumentar a chance de você não evoluir para o câncer de pâncreas, não apresentar o câncer de pâncreas. Um estilo de vida mais saudável, certamente, é o segredo. Né? Bora lá, digamos que a pessoa já está com câncer, certo, né? Fez a cirurgia, depois, qual é a próxima fase? Químio, rádio, ou ela vai ter que fazer o quê? Vamos lá. Depois do diagnóstico do câncer do pâncreas, pronto, o Tono Belotto, ele certamente ou está passando ou já passou, que é muito rápido, a gente vai para a fase de estadiamento. Depois que a gente dá um diagnóstico de praticamente todo tipo de câncer, vamos para a fase de estadiamento. O que é esta fase de estadiamento? Geralmente é feito com exames de imagem, ressonância, PET-CTs, tomografias, para saber se o tumor está confinado ao órgão ou se já evoluiu com metástase, se espalhou para o corpo. Em estando confinado no órgão, não evoluindo para metástases a órgãos à distância, está indicado sim o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico depende da localização do tumor no órgão. Quando o tumor se localiza na cabeça pancreática, a gente tem que realizar uma cirurgia chamada cirurgia de Whipple, que é a gastroduodeno-pancreatectomia, é a maior cirurgia do aparelho digestivo. Quando ele se localiza no corpo ou na cauda, é uma cirurgia menor, uma pancreatectomia corpo-caudal, podendo ou não preservar o baço. Depois que a gente realiza a cirurgia, a peça cirúrgica, é a peça cirúrgica, nada mais é do que o tumor, juntamente com os órgãos que a gente retira. Então essa peça cirúrgica, ela será analisada pelo patologista. Dependendo do tamanho, dependendo do grau de multiplicação celular, a gente chama Ki67 isso, dependendo se existe ou não gânglios acometidos, porque a cirurgia do câncer, a gente não só retira o câncer, a gente retira o câncer,
o órgão que está envolvido e os tecidos circunvizinhos, os gânglios, um tempo da cirurgia que chamamos de linfadenectomia, porque a maior parte dos tumores, quando dão metástase para esses gânglios que estão ao redor dos órgãos. Tudo isso será analisado pelo patologista, a depender do tamanho, a depender do grau de multiplicação celular, a depender se ele já invadiu algumas cisturas dessas circunvizinhas, como os linfonodos ou não, vai ser ou não indicado a quimioterapia e ou a radioterapia, como tratamento adjuvante, como tratamento complementar. Mas o carro-chefe do tratamento, quando almejamos a cura, é a cirurgia. Ela só está indicada se o tumor ainda não for metastático. A gente até pode indicar uma cirurgia de pancreatectomia em casos de tumores metastáticos, como por exemplo, existe um tipo de câncer de pâncreas chamado tumor neuroendócrino de pâncreas. Vale a pena a gente diminuir o volume de massa tumoral, mesmo que fique algumas metástases, para ajudar no tratamento da quimioterapia, na terapia-alvo, por exemplo. Já no tipo que é mais frequente, que é o mais agressivo, que é o adenocarcinoma, que perfaz 90% dos tipos de tumores pancreáticos, o adenocarcinoma, ele só tem indicação cirúrgica quando o tumor está confinado ao pâncreas. Se ele, por um acaso, ele já surgiu com metástase, a gente não tem como mais curar esse paciente, mas temos como melhorar a qualidade de vida, lutar por sobrevida, juntamente com tratamentos como a quimioterapia e a radioterapia. Pode dar em crianças, doutor? Porque pode ser raro, né? Muito raro, muito raro. É muito raro antes dos 60 anos de idade. Poder pode, mas é raríssimo. A partir da quinta década de vida, da sexta década de vida, ele costuma ser mais frequente. Muitíssimo raro em crianças. É muito difícil, né? Mas não vamos descartar a possibilidade, né? Então, às vezes a criança se queixa de alguma coisa, não? Então é bom sempre investigar. Bora lá, eu tô vendo aqui essa imagem aqui. Pode falar, Johnny. Essa imagem aqui, isso aqui é como se fosse uma florzinha. Posso levantar? Posso levantar? Sim, pode. Vamos se levantar. Esse órgão amarelo aqui é o pâncreas. Aqui é a cabeça pancreática. Sim. E aqui seria o corpo e a cauda do pâncreas. Existem outras partes do órgão, mas o principal aqui para o público nosso, para os telespectadores, é a cabeça do pâncreas e aqui o corpo e a cauda do pâncreas. Esse canalzinho verdinho que está descendo aqui, juntamente com esse outro canal, esse canal ele vem lá de cima do fígado, trazendo o que a gente chama de bile. Certo. A bile vai desembocar nessa parte aqui bege, que é o comecinho do intestino. Certo. A gente chama isso aqui de duodeno. O estômago está um pouquinho mais aqui, depois do estômago vem o duodeno. Quando o alimento sai do estômago e vem para o duodeno, é mandado uma mensagem para o fígado e para a vesícula biliar para que seja jogado a bile através desse canal, que é o canal colédoco, que vai se unir com esse canal do pâncreas e vai desembocar tanto o suco da bile como o suco do pâncreas aqui, para ajudar na digestão dos alimentos. Observem que está crescendo um tumor aqui, ó, nessa região da cabeça pancreática. E esse tumor, ele está englobando este canal da bile na sua porção quase final aqui, ó. O que é que vai acontecer? Esse tumor, ele vai tender a apertar esse canal, a invadir esse canal. A bile, então, não vai conseguir passar para chegar no intestino. O que é que vai acontecer? A bile vai bater e voltar para o fígado. Quando volta para o fígado, essa quantidade de bile, digamos assim, parada dentro do fígado, a gente chama isso de colestase. E há o refluxo dos sais biliares do fígado para a corrente sanguínea, da corrente sanguínea impregna a pele e os olhos, e o paciente fica com olhos amarelados, amarelo, a gente chama isso de icterícia. Como o sangue vai ficar com muitos sais biliares, esses sais biliares vão ser filtrados na urina e vai dar uma coloração bem escurecida na urina, que a gente chama de colúria, parecendo Coca-Cola. E quem dá a cor natural das fezes é a bile que chega aqui. Se está chegando pouca bile aqui, porque o tumor está obstruindo a passagem da bile, as fezes tendem a ficar mais descoloridas. Chamamos isso de acolia fecal. Essa é a tríade: icterícia, colúria e acolia fecal, de qualquer fator que obstrua a passagem da bile para o intestino. O que é que não pode comer? Né? A pessoa que está com câncer de pâncreas, o que é que ela não vai poder comer ou não vai realmente descer, enfim. Vamos lá. No caso específico deste exemplo aqui, como ele já está com a dificuldade da digestão de alimentos e a bile, ela ajuda muito na digestão de alimentos gordurosos, a gente pede ao paciente que ele evite logo de cara alimentos gordurosos, condimentados, refeições muito copiosas. Em se tratando de um câncer da forma geral, não existe um consenso ainda, mas a gente pede que o paciente evite os açúcares, porque os açúcares tendem a alimentar as células malignas, mas isso ainda não é consenso. Isso ainda não está cientificamente comprovado, mas empiricamente a gente pede que ele evite, e também o excesso do consumo de carnes vermelhas. Certo. Lógico que esse paciente ele vai passar por um tratamento.
Então, o ideal seria ele ter um acesso, uma avaliação para uma nutricionista para que seja suplementado, para ele suportar tanto o tratamento cirúrgico como a quimio e a radioterapia. Maravilha, muito boa aqui a explicação, viu, doutor? Gostei, esse negocinho aí, eu querendo saber o que é isso aqui que estava passando, e eu dizia, será que isso aqui é um galho, uma flor, e essa parte dessa sombra? Eu querendo entender o que era isso aí, né? Mas você explicou, deixou bem claro, né, que realmente o negócio aqui, se agravar, complica, viu? A pessoa não consegue nem comer direito, né? E nessa cirurgia aqui, ó, Gente, como o tumor se localiza nessa região, né? A gente tem que tirar tanto o duodeno, como verdade. Toda a cabeça do pâncreas e a vesícula biliar. É uma cirurgia bem extensa. Ou seja, é uma cirurgia demorada. Isso, demorada. Né? Mas se fizer essa cirurgia com antecedência no início, tem muita chance de cura alta, né, doutor? Exatamente. Maravilha. Muito obrigada por sua participação aqui. Obrigada aí pela aula, né, gente? A gente recebeu uma aula aqui hoje. Obrigada por você ter vindo aqui explicar um pouquinho sobre esse câncer. E para quem está em casa, deixa uma mensagem final aí para quem está nos assistindo. A mensagem que eu deixo é o seguinte, pessoal. Hoje a gente tem o conhecimento, eu sempre falo que está um braço de distância. Todo mundo hoje tem um celular e consegue ter dicas de saúde, programas como esse que fomentam a saúde, que promovem a saúde. Mesmo você que foi por um acaso diagnosticado com câncer de pâncreas, não encare isso como uma sentença de morte. Hoje, cada vez mais, a cirurgia está evoluindo muito, com a cirurgia robótica, conseguindo ser mais precisa na retirada do tumor. Hoje, cada vez mais quimioterápicos, terapias-alvos estão sendo cada vez mais descobertas para que possamos aumentar a chance de cura ou a sobrevida. Quando a gente recebe um diagnóstico desse, eu acho que o Tony Belotto, numa das entrevistas, ele falou que está tendo um grande apoio de sua esposa malumada. Isso é muito importante. O apoio dos familiares, dos amigos, manter a calma e a serenidade e procurar uma equipe experiente que possa conduzir o tratamento de uma forma eficaz. Maravilha. Muito obrigada, doutor Marcelo. Bom, gente, vou ficando por aqui. Tenha um ótimo dia. Que Deus abençoe seu dia e o restinho da sua semana, tá bom? Um beijo. Fica com Deus e até amanhã, se Ele permitir, claro.